conversar um pouquinho sobre o seu histórico. Oiê! Oi, tudo bem? Eu tô bem, e Tô você? bem, graças a Deus. Ai, que coisa mais boa, que deu certo então, né? Pois Gente, é. eu tô aqui, começou a cair uma chuva louca, tava proposto o nosso encontro para 3 horas, eu peço desculpas, mas começou a cair uma chuva enlouquecida e a internet aqui não fica legal, que eu tô no interior e a internet não é das melhores aqui, mas que bom que deu certo, Silvia. Ai, que Vamos bom. conversar um pouquinho então sobre como é que tá o seu sobrepeso, como é que E- tá a tua expectativa, como é que você está se comportando, como é que você está se vendo com relação a isso. E o objetivo desse nosso encontro, então, é eu já te dar alguns elementos para fazer a sua mudança, para fazer a sua. A mudar a sua percepção, porque eu sempre digo que o que a gente vive hoje é fruto do nosso comportamento. E eu preciso mudar meu comportamento, mas como eu mudo o comportamento? E um dos primeiros passos, uma das primeiras fórmulas é ter elementos, eu ter conhecimento, porque como é que eu vou fazer uma coisa nova se eu simplesmente não sei que existe essa coisa nova? sim. Concorda? Então vamos lá, me conta um pouquinho sobre você. Então, na verdade, estou curiosa para saber como eu vou mudar o meu comportamento. Então, a primeira coisa é com conhecimento, é isso aí. Então, assim, para resumir, né? Eu fiz bariátrica em 2007, então tem 13 anos. Vai fazer 13 anos no mês que vem. E assim, quando eu fiz a cirurgia, eu pesava 117 quilos. Eu tenho 1,54 m de altura, eu sou muito baixinha. E aí eu tinha 24 anos e eu tava começando a ter problemas de pressão e tudo, né? Que uma pessoa obesa tem. E aí fiz a bariátrica achando que ia ser a solução dos meus problemas. Quando eu fiz na época, eu pensei assim, nossa, vai ser... Sabe quando você pensa que é magia? É magia, vai emagrecer. E realmente, depois de 6 meses, eu perdi 54 quilos. Cheguei a 62 quilos. E me sentia... Só que assim, eu não fiz nada, eu não me preparei pra fazer a cirurgia, porque assim, eu não malhava, eu não alimentava saudável, eu comia o reduzido, porque a gente não consegue comer, né? Mas assim, mas não era saudável, não era nada assim, sabe? Sei lá, pra mim era automático, é dar no automático. Aí depois, quando eu emagreci, depois de um ano, eu comecei a engordar de novo. Foi aí que eu falei assim, cara, não é magia, você tem que ser a vida inteira, assim. A vida inteira você tem que Isso. se controlar, você tem que... E aí começou a minha luta, porque assim, eu nunca fui magra, eu sempre fui gorda. Eu nasci já gordinha, sempre, nunca tive um peso magro. Meu peso mais magro foi esse de 62. E depois tive 2 filhos. E o que acontece com o meu peso? Ele fica indo... Aí a primeira vez que eu engordei 10 quilos, falei assim, meu Deus, eu não vou ter feito uma bariátrica para engordar de novo. E aí cheguei a 72. E aí fico nessa, de emagrecendo, engordando, emagrecendo, engordando. Porque assim, na minha cabeça, assim, eu faço aquilo. Quando eu chego no peso, aí eu relaxo. Aí começa a engordar de novo. E aí essa luta constante. Hoje, o que está acontecendo? Antes dessa pandemia, eu tava bem controlada, eu tava bonitinha, alimentando saudável. Menina, quando começou esse negócio da quarentena, é uma loucura. Minha cabeça, assim, eu como, ficou loucura. Joia. Então deixa eu só fazer uma. Preciso fazer te dar duas informações. A primeira delas é o que aconteceu com você? Quando você fez a bariátrica, e a bariátrica eu sempre coloco na mesma família, assim, ó, Silvia. Bariátrica, tomar remédio, todos são muito eficazes mesmo, porque muda a sua química de corporal. Só que enquanto você está sobre os efeitos daquela indução do seu emagrecimento, você vai se manter magra. Depois, quando você sai disso, se sua cabeça não mudar, porque comportamento, eu sempre digo que quando a gente está buscando emagrecimento, a gente está buscando uma nova vida. E tem um marco. E esse marco, ele é determinado e a gente percebe, a gente sente quando existe esse marco. Que você vem com um tipo de comportamento e lutando para fazer o emagrecimento. E tem um momento em que dá um clique na nossa cabeça e a gente começa a emagrecer. E estou dizendo esse emagrecimento quando acontece sem indução de remédios, sem a bariátrica, ou junto com ela. Às vezes, pode ser que esse clique acontece para nova mudança de comportamento e realmente um marco. E quando você se vê magra,
Quando você percebeu que nossa, que bacana, deu certo, e esse clique acontece e diz, eu nunca mais vou querer engordar. Às vezes, quando você toma remédio, que são bengalas, são eficazes, mas precisa ter a mudança de pensamento. Não é, você já deve conhecer várias pessoas que engordaram depois de bariátrica. Eu tenho, pelo menos, pacientes de consultório, eu tenho alunas no EMA que fizeram bariátrica e engordaram depois, e engordaram algumas delas mais do que antes da bariátrica, para você ter ideia. Então, é normal, tá? Sinta-se normal. A primeira coisa que a gente tem que trazer é o amor próprio. Mas o que acontece? Quando você estava sobre os efeitos, né, da redução de estômago, que ali você não conseguia se alimentar mais por uma questão de espaço e de retenção de nutrientes mesmo, ali você emagreceu. Mas o que acontece? Não mudou o teu comportamento, não mudou a tua forma de pensar. Eu tenho uma paciente que ela fala assim, Lúcia, eu penso que nem engordo até hoje. Sim. Eu fico triste quando eu não consigo comer a quantidade de pizza que eu comia antes. É como se eu estivesse fracassando, porque afinal de contas eu tinha aquilo como programação da cabeça. E o que começa a acontecer? Ela daqui a pouco, de tanto forçar, o estômago é muito elástico, né? De tanto forçar, daqui a pouco ela vai conseguir, eu digo para ela, você vai acabar conseguindo comer o que você tinha antes e vai voltar o corpo. Então o que precisa acontecer? Como tudo que é mudança de comportamento, precisa mudar a nossa cabeça. Eu sou super a favor de bariátrica, relativamente a favor de remédios, mas eu sou se acompanhado com a mudança de forma de pensar. Tem que acontecer esse clique, senão você está sempre aqui, ó, vem, emagrece e volta, emagrece e volta. Porque a gente tem que ter esse clique para mudar para um outro lugar. E aí esse novo lugar é uma forma de você se ver diferente. É quando a gente tem uma nova construção, respondendo a tua pergunta, a primeira pergunta que você fez, eu quero saber como é que muda meu comportamento. Quando muda você por dentro, não é um processo simples, não é um processo rápido, mas é um processo extremamente que acontece de fato. Existe como. Que através da elevação de autoestima, quando você começa a se ver de forma diferente, você passa a querer, você por dentro, tipo, eu não quero mais esse corpo. E aí o que acontece? Ah, Lúcia, parece fácil você dizendo, já vou te deixar falar, deixa eu só terminar essa ideia. Parece fácil você falando, só que existem umas amarras muito profundas, a gente vai falar sobre elas já, que são as nossas crenças. Existe um porquê no fundo da gente fazer o que a gente faz. Porque de alguma forma a gente está tendo ganho nesse lugar. E é por isso que eu acho que emagrecer com psicólogo é melhor do que emagrecer com nutricionista. Não que não consiga emagrecer com nutricionista, mas o nutricionista ele está aqui, ó. Ele não faz o clique acontecer para então você entrar nessa nova vida, né? E eu tenho visto assim mudanças de comportamento incrível. E a mudança de comportamento vem pelo conhecimento, pelo autoconhecimento. É o quanto que você se conhece, o quanto que você consegue prestar atenção, conhecer a Silvia. E é sobre isso que a gente vai entrar um pouquinho aqui. A segunda coisa que eu queria te falar é te pedir permissão para a gente falar aqui no canal aberto, que depois esse vídeo vai ser publicado no YouTube, da gente entrar um pouquinho na sua vida. Eu não vou te expor, isso eu te garanto, porque a gente tem costume com isso, mas talvez a gente, se eu encontrar algumas coisas mais profundas, eu vou dizer, Silvia, a gente vai se encontrar depois no privado, que isso aqui eu não vou te expor, é assim que eu sempre faço, porque eu trabalho com grupo, né? Mesmo quando o grupo é conhecido, nunca exponho individualmente alguém, mas aqui a gente vai falar um pouquinho mais sobre você, tudo bem? Tudo bem, tranquilo. Tá jóia. Você ia falar alguma coisa que eu não deixei? Verdade, eu queria te perguntar uma coisa. Assim, eu vi que você emagreceu também. Você emagreceu antes. Depois que você emagreceu, você nunca mais engordou? Nunca mais engordei. Nunca mais engordei. Assim, peraí. Vamos lá. Boa pergunta. Eu emagreci e engordei muitas vezes. Até eu fazer essa mudança. Depois, eu fiquei aqui muito tempo. Eu fiz N dietas. Eu tomei remédio com endocrinologista. Eu fiz vigilante do peso. Emagrecia, engordava. Fiz vigilante do peso, emagrecia, engordava. Eu fiz eu fui numa clínica em que eu tomava remédio, tomava injeção de enzima local.
E emagrecia, depois engordava de novo. Nutricionista e academia, eu não sei nem contar quantas que eu fui. Academia eu não consegui emagrecer, de fato, porque eu me sentia o cocô do cavalo do bandido em academia. Eu me sentia assim, eu ficava desse tamanhozinho. Olha que eu tenho 1,80 de altura, Silvia. Eu ficava desse tamanhozinho dentro de uma academia, porque eu achava, meu Deus, eu sou a gorda da academia. Tá todo mundo me olhando, tá todo mundo com dó de mim, tá todo mundo ou com dó ou com raiva de mim. Aquele sentimento era meu. Era assim que eu me sentia. Então, emagreci e engordei muitas vezes. Quando aconteceu a minha virada de chave, o meu clique, aí sim eu nunca mais engordei. Eu engordei nas gestações e eu engordei 14 quilos nas 2 gestações. Engordei 14 quilos. E eu tenho muita facilidade de engordar, porque isso que você falou é uma mudança de vida para sempre. Para sempre, Silvia. Eu tenho que viver nesse mundo aqui. Quando eu estava aqui, eu comia uma caixa de bis de almoço, no sobremesa. Quase que como uma droga, eu ia buscar a caixa de bis na sobremesa. E às vezes a minha mãe escondia a caixa de bis, trancava, ela começou a trocar, ela percebeu que eu comia desesperadamente, ela trancava, eu ia a pé na padaria mais perto da minha casa, e ficava 1 quilômetro para comer uma caixa de bis. Então, assim, se eu tiver esse comportamento da caixa de bis, até hoje, meu corpo vai engordar. Porque o nosso corpo é saudável, ele responde aos estímulos que a gente faz. Hoje você não come mais a caixa de bis. Nem pensar. Mas você não sente vontade, você não visualiza, você pegando a caixa de bis e comendo ela inteira? Boa pergunta. Se me deixar, eu como a caixa de bis inteira. Eu tô sempre em vigia. Eu tô sempre vigiando. E eu faço as minhas escorregadas. A caixa de bis eu não como mais, porque eu sei que eu tô sempre atenta. Vou te contar uma história que aconteceu ontem, esse fim de semana. Por prazer eu consigo, meu corpo consegue, eu como uma caixa de bis, depois do almoço no cafezinho, que essa é a minha hora mais perigosa, depois do almoço, o café depois do almoço, que eu amo. Eu como uma caixa de bis, mas fácil, Silvia, fácil. Ali conversando, eu sentado com meu marido, e abre um bis, abre 2, abre 3, ele come 10. Eu separo os meus, para eu nem distrair para comer. Mas, se eu não... É luta eterna, Deia, luta eterna. Então eu tenho que ficar vigiando a vida inteira. Então é um estilo de vida completamente novo. Mas olha só, eu contei essa história no outro vídeo também. O que está acontecendo? Eu não bebo cerveja, né? Mas eu adoro tomar uma taça de vinho. Por que eu tomo vinho? E eu comecei a criar dentro de mim um subterfúgio, que é eu não gosto de cerveja. Não é que eu não gosto de cerveja necessariamente, é porque cerveja engorda. E eu escolho não gostar, entende? Você não vou fazer parte do meu cardápio. Já tem coisas demais engordantes que eu gosto para eu ter que lidar com a cerveja. Só que a gente está aqui jogando, tá aqui na quarentena, tá eu, meu marido, minha irmã e meu cunhado. E eles são viciados em jogos e eu adoro jogo de tabuleiro. E a gente começou aquela, vamos jogar e tomar uma cervejinha, e eles sempre tomando cerveja, E cerveja não é alguma coisa que tá no meu arcabouço de coisas perigosas, como tá a caixa de bis. O que começou a acontecer? Eu tenho resistência, eu acho que de família, porque eu sou grande, sei lá, eu tenho resistência à bebida, então eu consigo beber fácil e não me embriago. Menina, eu sei que eu me vi tomando, eles compram umas garrafinhas de 600 ml, eu me vi tomando 2 garrafinhas de 600 ml, 1,2 litros de cerveja. É muita caloria, é muita coisa para mim. E a gente que uma vez esteve no sobrepeso, a gente tem células de gordura mais do que as pessoas normais. As células de gordura, eu não sei se você conhece isso, como é que acontece. As nossas células de gordura, quando a gente engorda, ela vai enchendo. Acaba que ela chega a um tamanho tal em que ela reproduz. Blum. E elas vão enchendo. Até aí, ok. A nossa pele também funciona assim. Só que quando a célula de gordura a gente emagrece, eu tinha uma, né? Tinha uma, que virou 2. Quando eu emagreço, a minha célula de gordura, ela faz isso. Ela não faz isso. O que acontece? Eu tenho qualquer estímulo, eu tenho 2 para encher de novo. Por isso que a gente engorda tão fácil. E por isso que o efeito sanfona, ele é tão prejudicial, entre outras coisas. É tão prejudicial porque eu crio mais células de gordura quando eu volto a engordar. Porque às vezes a gente engorda, emagrece, depois quando engorda, volta. Então eu estou multiplicando as minhas células de gordura. Então eu tenho um monte de gente dizendo, vem, me manda.
Se eu tinha uma galerinha de 1000 células, vamos dar um número aqui, chutar. Se eu tenho 1000 células, daqui a pouco eu tô com 1500 células dizendo, vem que eu quero. Por isso que a gente engorda tão mais fácil. Então eu sei que assim, eu não posso tomar esse 1,5 litro de cerveja. E estava boa, nem estava ruim. Porque se eu tivesse ruim, estava mais fácil. E isso foi uma coisa natural, sabe, Silvia? Eu fui vendo e falei assim, meu Deus, eu não posso fazer isso. Então, vou te dizer que a caixa de bis eu não como, mas porque eu já tenho ela como uma coisa perigosa na minha vida. Mas eu bobeei aqui, numa outra coisa, num outro alimento, em que eu não posso. Né? Então, eu tenho as minhas pisadas de bola, e aí? O que eu faço quando eu piso na bola? O que você acha que eu faço? Diz aí. Você compensa depois? Come menos? Não. Não? Esse é um dos lemas do EMA. A gente não se martiriza. A gente não se judia. Eu só volto para o que eu fazia antes. Simplesmente. Porque eu voltar para o que eu fazia antes, eu vou voltar para o peso que eu tinha antes. E tá tudo bem. E toco. Eu percebi, eu descobri isso, pra você ter ideia, foi uma ficha que caiu para mim, acho que eu acordei de madrugada. E acordei de madrugada, eu tô acordando muito, porque eu tô dormindo com as minhas filhas na cama e tal, acordando de madrugada. Gente, o que eu tô fazendo? Não posso. Eu não posso. É uma luta diária, mas é uma luta deliciosa. Aí é que tá a grande diferença. É uma luta deliciosa, porque eu aprendi a cuidar de mim. Eu tenho prazer em hoje dizer, não quero cerveja. Porque é como eu colocar, oi, Adia, seja bem-vinda. Eu coloco o meu cuidado antes do meu prazer. Eu encontrei prazer em cuidar de mim. Mas para isso acontecer, tem que acontecer o clique. A mudança, aquilo que me fez perceber. E hoje eu realmente tenho muito prazer em me cuidar. Muito prazer. Aqui eu tô sempre arranjando um jeito de fazer exercício, de fazer caminhada. De vez em quando eu tô com meu sobrinho de 2 meses, eu boto ele no sling e vou caminhar. Às vezes eu tenho que fazer ele dormir. Eu tô cansada. Pega minha irmã me dá uma paixãozinha. E eu fico brincando de... Clique? Qual foi esse clique que você teve? Quando? Boa, vamos lá. O que é o clique? O que é o clique? O clique acontece... Mas essa é a pergunta mais importante do que eu falei até agora. Estamos juntas. O clique é quando eu tive a sacada da minha vida, quando eu mudei as minhas crenças. Lembra que eu te falei, se a gente está acima do peso, é porque eu tenho uma razão para isso? Eu eliminei a razão que me deixava estar no sobrepeso. E essa que é a nossa grande busca. Essa é a nossa grande beleza. E isso acontece para tudo. Isso vai acontecer para o quanto que você tem na sua conta bancária hoje. O quanto que a forma com que você lida com seus filhos. Porque tudo que a gente tem são as crenças. O que são as crenças? As nossas grandes verdades. Hoje, você vive num mundo em que vale mais. Agora você dura com você. Bota amor nas minhas palavras. Você vive num mundo em que vale mais comer, enfiar o pé na jaca naquele que é seu vilão, do que dizer não para isso. E dizer, não, eu sou mais importante, eu vou me cuidar. Simples assim, porque o nosso emagrecimento, ele tá na nossa escolha. Eu preciso, e é matemático, né? O quanto que eu como, o quanto que eu gasto, tem que estar negativo para eu emagrecer. Se eu comer mais e gastar menos, isso aqui é o que eu vou engordar, né? E aí, como é que a gente faz o clique? Normalmente, a gente vai buscando a história de vida, de por quê. Então, eu vou te contar alguns cliques. A gente pode até depois encontrar para ir um pouco mais a fundo isso com você, tá? Eu tenho gente que passou fome na infância. Então, o sonho dela era comer biscoito recheado. E ela conta que ela não tinha dinheiro para usar pasta de dente, que ela tinha que pedir para a vizinha um pouquinho de pasta de dente na escova, e a vizinha dava escondido, porque também era tão pobre quanto ela, que se o pai soubesse que ela estava dividindo a pasta de dente. Então pensa, ela cresceu uma criança com muita, muita privação. E quando ela casou, ela começou a ter mais... o marido tinha um negócio, ela começou a ter mais recursos e tal.
E ela ficou enlouquecida quando ela foi no mercado e ela tinha dinheiro para comprar o que ela quisesse botar no carrinho. Aí veio a crença dela de... Qual que era a crença dela, né? De fome. De agora eu vou comer tudo que eu posso, porque a privação foi tanta que ela ficava esperando pela próxima privação. Então eu vou comer tudo. Só que isso foi tão forte, tão forte, tão forte, que ela passou muitos anos acima do peso. E de alguma forma ela honrava a mãe dela, que já tinha falecido. Olha só como é complexo, não é simples. Ela honrava a mãe dela estando no sobrepeso, como se dissesse para a mãe dela: eu venci na vida. Nunca mais eu passei fome. Olha aqui como é que eu tô. Nossa. Entende como é complexo, como é profundo? E a gente não descobriu isso em uma conversa de meia hora. A gente não descobriu isso. Né? Tem todo um processo para descobrir isso. Né? Tem uma outra, assim, uma aluna minha do EMA, que ela descobriu, e tem sempre muito a ver, deixa eu já te dar uma dica aqui, tem sempre muito a ver com a nossa relação afetiva. Muito relacionada com a nossa família, pai e mãe principalmente. E amor. O quanto que a gente se sente amado. É por isso que eu te digo que fazer dieta com psicólogo é mais efetivo do que com nutricionista, porque vem de dentro o negócio, né? E aí eu vou te contar então dessa. Ela descobriu... A mãe era paranoica por emagrecer. A mãe era paranoica por emagrecer e ela na adolescência ia se arrumar, a mãe ia para lá e acompanhava ela se arrumando. E ela virava para a mãe e falava: ai, mãe, tô bonita para sair. A mãe falava: não, você tá gorda. E depois ela conta hoje, ela falou: mas olha as minhas fotos, eu não era gorda. Acabou que a mãe falou tanto, do quanto que ela era gorda, que isso foi trazendo para ela como uma construção, e aí cada uma tem um, tá? A gente não julga aqui, cada um tem a sua própria construção. De que ela introspectou ser gorda. Ah, é? Então eu sou gorda? Então peraí, vou ser gorda. E aí a gente está numa construção agora de se libertar disso, de se libertar do rótulo que a mãe trouxe, que foi muito forte durante muitos anos, de que ela era gorda. Né? E aí hoje, nunca, não pode não ser uma coisa tão estanque. Vou te contar como é que foi a minha, porque eu percebi muito. E eu engordei por um motivo. Diferente de você, que sempre teve um histórico de sobrepeso, já eu quero te ouvir mais, inclusive, a história também. Eu tinha um problema de aceitação. Eu me sentia rejeitada, eu mudei de cidade, e quando eu fui e voltei. Então, eu morava em Brasília e mudei para Campinas. Quando eu fui, eu não encontrei amizades. Né? Fui muito rejeitada, fui para uma escola pequena e tal. E quando eu voltei, aconteceu a mesma coisa, não tinha mais amigos. E eu sempre me sentia muito sozinha. Só que eu não tinha consciência, a gente não tem consciência do porquê que a gente começa a fazer as coisas quando a gente está vivendo no olho do furacão. E eu me sentia muito rejeitada. Minha mãe trabalhava muito, não olhava para mim, eu não tinha um grupo de amigos, eu entrando na adolescência, eu passei um tempão sem beijar na boca, porque eu era gorda, eu não podia. Então era uma forma de eu justificar a minha rejeição dos outros, é porque eu era gorda. Mas eu engordei nesse período, eu fui engordando nesse período. E claro que eu sempre queria emagrecer. Mas as minhas crenças, as minhas grandes verdades eram muito maiores do que a minha vontade de emagrecer. E o que aconteceu? Quando eu entrei na universidade, que aí entra todo mundo junto, com a cabeça boa, e eu entrei numa universidade federal, então tem toda uma outra forma de todo mundo entrar junto, e que eu comecei a montar os meus grupos de amizade, eu comecei a ter a minha autoestima de volta. Eu comecei a perceber que eu tinha valor. E comecei a emagrecer naturalmente, porque aquele fator de angústia em que eu descontava, tinha prazer na comida, eu tinha justificativas, de alguma forma eu tinha um ganho secundário de chamar a atenção da minha mãe, de estar no sobrepeso. Minha mãe e meu pai começaram a se preocupar comigo, porque eu sempre fui a menina que não precisava se preocupar. Eu sempre fui a que dava certo, que não tinha problema e tal. De repente, não preciso ter um problema, vocês não estão me olhando? Eu estou sofrendo. Eu preciso de ajuda. Mas tudo isso de forma inconsciente. E aí eu fui emagrecendo. E aí, desde então, eu nunca mais engordei. Só depois das minhas gestações. Faz sentido isso? Muito. O que você pegou disso que eu te falei que pode encaixar na tua vida? Você estava aqui falando sobre... Que você queira compartilhar aqui com a gente.
Sim, você está falando sobre as emoções e que é muito relacionado a pai e mãe. O que acontece? Tem um pedaço da minha vida que, assim, eu não gosto de academia, assim, né? Nunca gostei. E aí, o que acontece? Com a bariátrica, me veio uma osteoporose. E aí, o médico falou assim, olha, o seu remédio é musculação. E aí eu arrumei uma personal, faço com personal academia, agora com a quarentena não tô fazendo, né? Mas com ela, mas já tava 1 ano e meio, né? E assim, eu trato a academia como mesmo remédio, né? Por conta da minha osteoporose. Mas quando você tava aí falando assim, tudo na minha vida tava muito redondinho. A alimentação, eu indo na nutricionista, com a personal, tava tudo muito lindo. E o que que acontece? Em junho do ano passado, meu pai faleceu. E eu tive ele teve câncer, então assim, foram um tempo assim muito difícil. E aí depois desse junho pra cá, na verdade, assim, é como se fosse um marco assim entre a minha vida redondinha do junho de antes do falecimento dele e depois. Depois que ele faleceu, é como se eu quisesse suprir essa falta que ele me faz comendo. E então assim, é muito esquisito pra mim, porque assim, é uma coisa até difícil de explicar. Eu não sei por que eu acho que comendo eu não vou sentir saudade, né? Assim, você fica assim, ai, peraí, tô com saudade, vou comer. Você tem algum problema, você quer comer. Eu não sei por que isso acontece. Eu até faço tratamento psiquiátrico, eu vou na psiquiatra, até tomo um remédio, tomo um remédio. E aí eu até ia, assim que ele faleceu, eu comecei a me tratar como psicóloga também, fazer terapia 1 vez por semana. Fiz uns 3 meses e assim, vi que não tava mais legal pra mim e não fui mais. Assim, até ela fala, não, você tem que fazer a terapia, não sei o que, mas não sei. Não, pra mim não tava mais funcionando com ela, né? Com a que eu tava fazendo. Mas é isso que você falou. Quando você falou da família, eu pensei assim, gente, é isso, assim, foi um divisor. Como é que era a relação com teu pai, Silvia? Nossa, eu não gosto nem de falar, senão eu vou começar a chorar. Então, não, conta assim pra mim. O que tinha, a comida tinha, era algum elo pra vocês? Então, você sabe que eu pensando nisso, eu tava até conversando isso com uma amiga minha. Olha que engraçado, meu pai, se eu tava triste, ele... O que você quer comer? Fala que o papai compra. Olha aí a chave do negócio. Não, e ele trazia tudo. Olha, eu ia lá, assim, meu pai é carioca, né? A gente é carioca. Todo final de semana era churrasco, eu gosto muito de asinha. Ele me ligava, olha, já comprei sua asinha de frango, sabe? Então, assim, quando eu começava a chorar, assim, eu tava nervosa, começava a chorar, aí vinha ele, toma aqui, ó, uma caixa de bombom pra você, não sei. Então, assim, eu comecei a pensar, até isso eu comecei a raciocinar. Falei assim, gente... É isso, assim. Eu falei assim, cara, eu acho que começou também parte daí, né? Porque ele já vinha... ele sabia as coisas que eu gostava e ele me via como um problema. Ele sempre trazia aquilo que eu gostava, sabe? Era impressionante. Meu pai era um fofo. Nossa Senhora... Nossa Senhora. Enfim, era uma coisa, assim, de doido. O que acontece? Eu tô fazendo uma análise muito superficial aqui. Então, assim, me permita... entrar na sua vida, mas sabendo que a grande verdade está em você, não está em nada que eu te disser. Você vai pegar o que eu disser e vai dizer isso faz sentido, o que não faz sentido você simplesmente descarta. Sim. Mas pelo que você está me falando, o que me parece é que seja alguma coisa assim. Ele ensinou, é uma linguagem de vocês. Ele te ensinou que não tá legal, vai ter prazer. E como que é a forma, Silvia, da gente ter prazer muito rápido? Comendo. Então, e ele estava certo nisso. Só que de alguma forma você, como sendo aí o hierarquicamente menor, tudo que os nossos pais fazem viram grandes verdades. Como é que você pode ter olhado para isso? Enquanto seu pai pensava, quando a gente não está bem, eu vou ficar melhor, e ele achava que esse era o caminho da comida, ele poderia até fazer outras coisas, mas a comida era o que você via muito. Então você aprendeu que a sua crença, a sua grande verdade é que se eu não tô bem, eu preciso comer.
Meu pai me ensinou isso inconscientemente de alguma forma. E aí, como é que pode, se isso fizer sentido, como que a gente transforma? Quando a gente tem uma crença, a gente vai contra ela. Contra ela, porque toda vez que você tem uma grande. A crença é uma grande verdade. Quando você tem uma crença e você sucumbe a ela, você está fortalecendo. É como se você estivesse botando mais gás dentro desse balão e ele vai ficando cada vez maior, maior, maior. Ao passo que, se você fizer o oposto do que essa crença faz, você vai tirando o gás de dentro desse balão e vai ficando ele cada vez mais murcho. A crença, portanto, mais fraca. Aí o que acontece? Quando você tiver nesse sentimento, já eu não tô bem, então eu vou fazer alguma coisa que me faz bem. O que, Silvia, te faz bem? Que não seja comida. O que Silvia, te faz, o que me faz bem, eu, Silvia, o que me faz bem nesse momento, o que eu tô precisando? Às vezes você tá precisando de um abraço, e aí você come. Busca o abraço. Porque a comida, ela não vai trazer... A comida tem dois pontos aqui que eu quero te dizer. A comida, ela realmente traz saciedade, traz prazer imediato. Você sabe por quê? Alguns alimentos e o saciar, ele libera serotonina. Serotonina é o nosso hormônio do prazer. É o que deixa a gente se sentir, faz a gente se sentir bem. Tem alguns alimentos que têm mais serotonina, como por exemplo, banana, cacau, que é quando a gente está de TPM. Vou comer chocolate. Por isso. Porque o nosso cérebro está precisando de estímulos, está precisando de coisa. Então, o carboidrato nos dá prazer, ajuda na liberação de serotonina. Carboidrato, açúcares de forma geral. Então você está certa, você vai ter um prazer imediato. Só que a gente está falando de prazer imediato e não a longo prazo. Então você vai... Primeiro que é prazeroso, é gostoso, o sabor é gostoso. A comida tem essas duas frentes, o sabor é gostoso, é gostoso você comer. A gente precisa comer biologicamente, evolutivamente, tem que ser prazeroso comer para preservação da espécie. Se fosse ruim comer, a gente não comia e morria. Só que a gente também tem a liberação de serotonina. Então realmente comer é bom. Só que comer em quantidade maior ou comer mais alimentos mais calóricos, que normalmente liberam mais serotonina, vão te trazer prejuízo lá na frente. Então, o que eu te diria, Silvia? Você pensar de que você está realmente precisando. Às vezes, a Pri colocou aqui nos comentários, eu achei isso boa, ir sair para caminhar. Quando eu estou nervosa, quando eu estou ansiosa, eu preciso ir ao ar livre. Eu preciso sair para caminhar. Eu preciso espairecer. Há quem precisa ir para academia quando está nervoso. Há quem precisa chorar quando está nervoso. Há quem precisa gritar. Precisa de um abraço. Eu tinha uma paciente que ela ia tomar banho. Tomava banho quentinho, longamente, antes do problema de água. O que você está precisando? Aí é uma coisa muito gostosa da Silvia com a Silvia. Entender a Silvia. Trazer autoconhecimento de perceber o que eu estou precisando de verdade agora. Eu estou com saudade do meu pai. O que eu preciso agora? Fazer uma oração para ele? Eu preciso fazer uma oração para ele? Eu preciso visitá-lo se ele está enterrado? Eu preciso conversar com ele como se ele estivesse sentado do meu lado? Eu preciso olhar fotos? Eu preciso ligar para alguém e falar sobre ele? Talvez isso te faça bem. E não necessariamente comer. Por quê? Quando você cai na armadilha do comer, a comida não vai te saciar. A comida não vai matar a saudade. Sabe o que acontece? Você vai querer comer de novo. Sim. Porque não resolveu. Pois é, eu preciso, na verdade, eu preciso descobrir o que eu preciso descobrir. Porque assim, pra mim, quando eu tô triste, quando eu tô tudo isso, o que me conforta é comer. Não é caminhar, não é... Então, assim, eu preciso descobrir o que eu gosto, na verdade. Para poder suprir, para tirar essa necessidade minha de comer. Porque, assim, é muito... Eu sonhei, essa semana passada, eu sonhei com meu pai. E aí eu sonhei que eu dava um abraço muito apertado nele. Nossa, assim, sabe um abraço gostoso? Eu via ele e aí acordei com vontade de dar aquele abraço de verdade, com saudade dele. E aí eu comecei a comer, passei o dia inteiro comendo, o dia inteiro. Eu ficava assim, sabe, assim, eu não achava o que eu podia fazer. Eu chorava, eu ainda falei com meu marido. E minha filha é uma gracinha, mas ai,
Eu preciso descobrir o que eu tenho que fazer pra... Boa! Ó, você tem duas opções já aqui no chat. Dançar, ouvir música. Amo ouvir música. Então, talvez escutar as músicas dele, ou não, às vezes dá um rombo ainda maior se você for lembrar dele. Fazer coisa que vocês faziam juntos. O que seu pai se orgulhava quando você fazia? O que eu fazia, ele adorava, na verdade, ele gostava muito de dançar. A gente dançava muito pagode, a gente é pagodeiro, né? Então a gente dançava muito pagode, cantar, eu sou toda alegre. E assim, ele dizia que eu sempre trouxe ali muita alegria, porque assim, eu sou muito alegre, sou muito, né? Sou muito cheia de energia. Mas é isso aí, então. Comecei lá, bota. Você tem filho? Que idade tem seus filhos? 6 e 3. Bota eles pra dançar junto, gente. Olha, hora do pagode. Vamos ligar aqui, bota pra todo mundo, vai todo mundo, bota uma roupa bonita, bota uma roupa, esses brincos seus lindos. Isso é muito carioca, isso é muito pagode. Também adoro. Ele dizia que eu era perua, eu era filha perua dele. Então, olha que lindeza. É por aí, Silvia. É por aí. Percebe que você está pegando um atalho e esse atalho está te levando para o lugar errado. Porque se saciasse, se comer, matasse a saudade, se comer, matasse a vontade daquele abraço, você tinha comido e tinha passado. É outra forma de se conectar com você mesmo e se conectar com ele. Porque por mais que seja, a gente está falando agora muito do seu pai, então deixa eu só transformar isso aqui num ambiente maior. Não é sobre seu pai, é sobre você. É sobre a Silvia e sobre as necessidades da Silvia. Então a primeira coisa é essa mesmo, você se entender. E Lúcia, eu não sei o que é, eu não sei do que eu gosto. Não tem problema. Vamos descobrir. Experimenta. Ó, você já tem, aqui no chat você já teve ouvir música. Então, quando você tiver com esse sentimento, escuta uma música, vê o que você sente. Vai que funciona. Não funcionou, então eu vou dançar, eu vou caminhar, eu vou pedir, vou atrás de abraço, libera ocitocina. Eu digo abraço como se fosse uma coisa boba, não é. O abraço libera ocitocina, que traz prazer momentâneo para o cérebro. Não é o abraço rápido, não. Tem que ser um abraço demorado, em torno de 1 minuto de abraço. E é louco, porque você sente a ocitocina sendo liberada. Você tá abraçando, não tá. Tá, de repente... Experimenta, faz um teste, experimenta, dá um abraço de 1 minuto hoje no seu marido e depois você me conta. Conta aqui pra gente, né? Então, ai, Pri, também te amo, amor. Então, assim, experimenta esse tipo de coisa, porque o que tá em jogo aqui é ser feliz, Silvia. É ser feliz. E ser feliz não tem a ver com o seu peso na balança, tá? Não tem a ver com o que você quer pra você. O que você quer pra você. E às vezes, quando a gente está falando desses sentimentos de pessoas muito importantes, eu gosto muito de pensar do que essa pessoa que é importante pra mim gostaria que eu fizesse. Será que seu pai gostaria de te ver comendo? Não. Talvez não. Talvez isso já baixe um pouquinho dessa sua ansiedade. De, nossa, nem quero saber. Sabe? Então, entra mais a fundo em você. E vale, às vezes, você conversar com alguém. Conversa com meu marido isso, conversa com seu marido. Porque, às vezes, conversar com outra pessoa é uma forma de você manter esse diálogo até que você mesmo precisa ter com você mesma, sem ser interrompida. Porque se você está pensando com você mesma, eu tô aqui pensando, compra do mercado. Pronto, parei e fui para a compra do mercado. Você se permite parar de pensar em você. Então, quando você conversa com alguém sobre você, também é muito legal. É muito legal. Fez sentido isso para você? Fez sentido essa nossa conversa? Muito. O que você tirou de diferente disso que a gente já viveu até agora? De novo, pergunta de novo. O que você tira diferente? Que você, não, Lúcia, entendi. Eu já vou sair daqui com elementos diferentes para fazer a minha mudança de comportamento, para eu agir diferente a partir de agora, dia 20/4, às 18h08. Não, então, eu falei assim, eu preciso... Quando eu tava te perguntando qual que foi esse clique que você teve, eu falei, acho que esse clique tem que entrar esse clique, né? Ela falando, de repente, entra o clique. E aí, ouvindo você falar,
eu tô aqui pensando, eu falei assim, gente, eu não posso... Primeiro que assim, infelizmente ele já morreu, e é a minha vida. Eu não posso desandar a minha vida por conta disso. Então a primeira coisa que eu realmente agora fiquei curiosa, eu preciso parar e me descobrir as coisas que eu gosto, porque não é possível que um ser humano, só a única coisa que deixa um ser humano feliz é comer. Eu fico assim, não. Eu vendo aqui os comentários sobre dançar, música, eu fiquei curiosa em me descobrir, de querer me descobrir, de saber o que eu gosto de fazer. Vou colocar no papel, eu gosto muito dessa coisa. Eu vi você até falando numa live que gosta muito de papel e caneta, anotar, eu também, eu adoro anotar as coisas. E de anotar as coisas que eu gosto de fazer, de listar, para na hora que me atacar essa minha compulsão, porque é uma compulsão que eu tenho, desfocar, focar para outra coisa que não seja comida, né? Perfeito. E o abraço, você falando do abraço, eu sou conhecida como a pessoa que dá o abraço de urso. O meu apelido é o abraço de urso. Eu adoro abraçar, eu gosto muito. Então, assim, isso aí é uma coisa que agora a gente não tá, né, podendo fazer muito com as outras pessoas, infelizmente, mas eu gosto muito do abraço, eu gosto muito, muito, muito. Então fez muito sentido, foi muito bom conversar com você. Depois eu quero saber mais sobre o EMA. Eu vendo você falar sobre o EMA, eu fiquei muito curiosa, eu quero muito saber sobre o EMA. E parabéns, assim, pelas suas lives, olha, é tudo tão bacana, assim, eu tava vendo seu Instagram e assim, você é sensacional, assim, seus posts, suas lives são muito informativo, né, informações muito boas e são coisas, assim, pra minha vida, assim, que eu tô pegando coisas pra minha vida, viu? Parabéns. Ai, que lindeza, obrigada. Obrigada, não, isso me enche do coração. Mas tem uma coisa que você falando aqui que eu queria te devolver ainda. Te ouvindo um pouco mais, só registrando aqui, a gente acabou, eu acabei de conhecer a Silvia, a gente se vê sempre de conversas no Instagram, mas a gente nunca tinha se falado, né? Então, eu conheço, tô te vendo agora. Eu tô te percebendo uma pessoa de muito amor. Você tem muito amor para dar. Você é muito amorosa. Talvez, Silvia, uma das coisas que vai te fazer bem também seja exercitar esse amor. E com caridade. Essa é uma das formas também que trazem mais felicidade. Você fazer pro outro. Sem ganhar nada em troca, porque na verdade a gente ganha muito, muito, né, em troca. Talvez seja alguma coisa que possa te fazer bem. Me veio esse insight, eu só vou dividir aqui com você. Nossa, adorei. E depois você analisa se faz sentido. E aí, eu não sei se pra mim funciona assim. Eu preciso fazer a caridade e não... Eu faço também, de dar doação para uma creche, de eu boto ali, deposito dinheiro. Eu faço porque eu sei que precisa. Mas o que enche o meu coração é ajudar alguém de fato. Né? Então, às vezes eu vejo, depois que eu me tornei mãe, fiquei muito mais sensível, então a minha forma de ajudar é quando eu encontro mães com crianças no colo na rua. Às vezes eu tô indo no percurso, eu volto, encontro aquela mãe e diz, o que você está precisando do seu bebê? O que você está precisando do seu filho? Seu filho está com fome? O que vocês querem? Às vezes eles falam, eu quero um pacote de fralda, eu quero leite, eu quero um pão com pingado, e eu vou lá na padaria, eu nunca dou dinheiro, porque eu gosto de entregar isso. Então isso me faz muito bem. Eu também sou uma pessoa assim, o amor é uma das minhas maiores virtudes, né? Existe um teste para isso, então é uma das coisas que para mim tudo tem que ter amor envolvido. Então vai que cola aí, né? Agora também não dá para exercitar, mas você pode fazer nesse momento, gente. Silvia, é um momento de planejamento. Não é que não posso fazer nada na quarentena. Pode fazer muito na quarentena, nem que seja planejar, se estruturar, fazer esse mergulho dentro de você, em que a gente não tá na correria, tá uma correria? Tá. Principalmente se você tem filho, eu sei como é que tá, porque aqui também tá uma correria louca. Mesmo assim, a gente consegue ter essa reflexão com mais tranquilidade. Né? A gente consegue mergulhar. Então, usa esse momento de quarentena como sendo uma bênção, uma dádiva para você ter esse conhecimento, né? Para você ter mais esse tempo de mergulhar dentro de você. Queria te agradecer pela participação, pela coragem de estar aqui com a gente. E depois a gente se fala mais no chat. Tá bom. Eu te chamo amanhã para a gente conversar mais no chat, para te dar uma fechadinha essa, mais no particular. Meninas, obrigada pela participação do chat. Vocês tornaram a nossa live mais forte, mais legal. Compartilhe o vídeo se vocês acham que mais pessoas precisam ter esses insights, que vai ficar gravado aqui no Instagram e depois vai para o YouTube.
Um beijo enorme, uma ótima semana para vocês. E foco, foco e força, meninas. Um beijo grande. Obrigada, beijo.